De decidir, filho, diz o pai sábio, eu não vou poder te lembrar para sempre dos meus ensinos, continua ele. A escolha será totalmente sua. Os capítulos 8 e 9 de Provérbios funcionam como uma transição para a grande massa de ditados e máximas colecionadas nos capítulos 10 a 29 agora. É como se aqueles pais que apelavam aos seus filhos, do capítulo 1 ao 7, agora dissessem, daqui para frente, será entre você e Deus. Neste memorável trecho nós temos a personificação da sabedoria. Não é que a sabedoria deva ser tomada como uma quarta pessoa da divindade. Personificar não significa personalizar, mas que ela, a sabedoria, sendo o atributo inerente da divindade, pode e deve ser almejada pelo homem. A sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria. E esta leva sempre o homem ao seu temor. A sabedoria é a voz invisível de Deus em redor do homem, chamando-o para andar nos seus caminhos santos e fazer a sua vontade. Como o amor, a sabedoria tem origem divina e com o próprio Deus se mescla ou se confunde. Ouça o sábio e cresça em prudência. Não sejamos loucos de desprezar qualquer sabedoria e ensino. A sabedoria nos guiará para o caminho da santidade, mas a escolha agora é individual. Amém? É entre você e Deus. Então, quem está chamando por nós? Provérbios capítulo 8, versículo 1 a 21. Quem está chamando por nós? Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas, à entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis
e justiça. Melhor é o fruto do que o ouro, o meu fruto, do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então, quem está chamando por nós? Existe uma pergunta retórica da mais alta importância para o homem. Quem está chamando por nós? A sabedoria. A sabedoria e o entendimento gritam e fazem ouvir sua voz. Mas a humanidade está escutando? Quanto barulho Deus precisa fazer? Se a humanidade segue caminhos errados, é porque está ouvindo o clamor errado. O indivíduo decidirá se dará ouvidos à prudência, sabedoria, coisas retas e excelentes, ou se ao invés da verdade preferir a impiedade. A sabedoria é a escolha do caminho reto. Não há desvios nem tortuosidade. Os bens e as riquezas que se oferecem não podem nos fazer desistir dessa vida sábia que está à nossa disposição. A sabedoria deve ser a nossa maior e primeira ambição na vida. Amém? Viver uma vida sábia. A sabedoria distribui prudência, conhecimentos, conselhos e o temor do Senhor. E esse temor significa odiar a soberba, a arrogância, a boca perversa e qualquer caminho que seja mau. O que teme ao Senhor odeia as coisas que Deus odeia e ama as coisas que Deus ama. O conselho, a sabedoria e a fortaleza pertencem ao verdadeiro entendimento, do qual dependem os nobres governantes e todos os príncipes da terra. Você não deseja esse tipo de sabedoria? Os versículos 17 a 21 dizem o que temos que fazer para a conseguir. O que temos que fazer para conseguir a sabedoria? Amar o caminho da justiça e do juízo. E saber que ser sábio traz recompensas permanentes. Amém? Se você procurar a verdadeira sabedoria, você pode achar também riquezas e honra. Bens mais preciosos que ouro fino e prata escolhida. Tesouros sem fim. E a aplicação para nós, que vivemos debaixo da nova aliança, é que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém? Não tem fim. Eu sigo a Cristo desde os meus 15 anos de idade. E não tem fim, eu te garanto. Até hoje eu estou descobrindo os tesouros que existem em Cristo Jesus. Tesouros de sabedoria, tesouros de conhecimento. Então, os que atenderem ao chamado da sabedoria verdadeira, jamais deixarão de considerar o Cristo. Amém? Acha que uma pessoa no mundo é sábia? Se essa pessoa realmente é sábia e está ouvindo o chamado da sabedoria, ela jamais deixará de
de considerar o Cristo. Então aí no capítulo 8, versículo 22 a 36, nós temos a origem preciosa da sabedoria e sua utilidade ao homem. Provérbios 8, 22 a 36. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Está vendo a origem preciosa da sabedoria e sua utilidade ao homem? Quando eu ouço este trecho, não há nada mais no mundo que eu possa desejar, só a sabedoria. Ela é eterna. Este atributo natural e moral de Deus pode ser-nos comunicado por Deus em parte. Antes de existir abismos e fontes, amplidões e o próprio pó do mundo, o que existiu? A sabedoria de Deus. Você não quer um pouco disso para você? Antes, durante e até depois da criação pronta, a sabedoria não deixou de existir, e o que estava antes com Deus, agora estava entre os homens. E agora pode ser as nossas delícias, como foi delícia para Deus quando da criação. Então os versículos 32 a 36 dizem qual será a utilidade aos filhos dos homens. Felicidade. Que tipo de felicidade? A bem-aventurança. A bem-aventurança, que é uma vida não com ausência de problemas. A bem-aventurança é uma vida de qualidade, cheia do favor divino. E não amar a sabedoria é amar a própria morte. Porque a sabedoria é vida. Desprezar e odiar a sabedoria é amar a própria morte. Então a aplicação é que alguns séculos antes de Cristo, homens da Grécia buscaram a sabedoria para conhecerem o mundo e o homem. E 100 anos depois de Cristo, multidões de filósofos gregos encontraram a Deus no cristianismo. E gerações até hoje se tornaram bem-aventurados.
tornaram felizes. Então, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém? Então, por esta frase de Paulo, em Colossenses 2, 1 a 3, alguns estudiosos viram nos versículos 22 a 36 de Provérbios 8 aqui, uma alegoria, tipificando a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. Eu prefiro pensar simplesmente que o apóstolo pode ter feito uma alusão ao texto de Provérbios 8, sem espiritualizar a passagem inteira. Mas, de fato, quem quiser encontrar-se com todos os tesouros profundos da sabedoria divina